terceira turma desse Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Indago aos colegas se tem alguma manifestação. Submeto aos pares a apreciação da ata da sessão anterior. Aprovado, senhor presidente. Então, está aprovado, a unanimidade. Senhor presidente, eu não sei se o senhor já tem conhecimento, mas eu vou retirar de pauta 2 processos da minha relatoria para melhor análise. O processo número 50 e o processo número 24 da minha pauta. Parece que tem sustentação oral em ambos os casos, então, para evitar que o advogado espere, né? Assim, total. Então, está anotado. Então, estão retirados de pauta esses processos. Pela ordem, senhor presidente, na minha sala também há um processo, o 11.234/71/2017, onde há uma petição de acordo. Então, como o processo já estava pautado, é necessário que eu submeta, né, essa questão à egrégia turma, mas, na minha visão, ele deve, então, ser retirado de pauta para devolver para o juízo a analisar devidamente o acordo apresentado. Então, assim seja, está retirado de pauta. Então, agora chamaremos os processos de sustentação com preferência regimental. Processo com preferência regimental, sala de sessão, juiz convocado Delane. Segundo votante, juiz convocado Danilo. Terceiro votante, desembargador Milton. Processo número 17 da pauta, há 2 advogados presentes. Processo número 10.579/85/2016. Estão presentes doutora Elisene dos Passos, pela reclamada, e doutor Edson Rezende, pelos reclamantes. Número 17, RO 10.579/85/2016. Como vota doutor Delane? Eu tinha só, senhor presidente, eu tenho um voto físico aqui, vou ter que entrar no PJ. Senhor presidente, estou conhecendo o recurso interposto por Isabela Raíza Fiel da Silva, Elias Fiel da Silva, Filho, e Silvânia Nunes da Silva, conhecendo também o recurso ordinário interposto por Newton de Paiva Ferreira Filho, e no mérito negando o provimento aos apelos. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Edson Braga de Rezende. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo senhor desembargador relator, demais desembargadores, representantes do Ministério Público, demais colegas, demais presentes, boa tarde. Verso o recurso ordinário para reformar a sentença primeira nos seguintes termos: reconhecimento de unicidade contratual com o primeiro reclamado. Para tanto, se arvoram os recorrentes nas seguintes premissas. Primeiro, da revelia do primeiro reclamado, que, devidamente citado, sequer apresentou defesa. Segundo, confissão segundo reclamado, que declarou que, na época que o Instituto foi vendido, o reclamante continuou prestando serviço. Terceiro pilar, prova, testemunha apresentada pelo segundo reclamado, que declarou que existia folha apartada com mais de 30 funcionários prestando serviço ao primeiro reclamado. Qual que é o período? O período é de 1991, dos tempos do Colégio Anchieta, até 2014. Qual que é o fundamento maior? 2 menores no polo ativo, contra menores não corre prescrição. É sobre esses fatos que eu gostaria muito de chamar a atenção de Vossas Excelências.
O Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira foi vendido em 2008 e lá continuou permanecendo, trabalhando o de cujos, confissão do segundo reclamado. Então, se reconhecido, como foi na sentença, a não prescrição somente contra o segundo reclamado, a unicidade contratual é muito clara, declarada pelo segundo reclamado. Logo requer, nós estamos diante da seguinte situação: nós estamos com uma ação envolvendo menores, contra os quais não corre prescrição, teve a confissão por a falta de apresentação de defesa, devidamente citado, e não apresentou defesa, e segundo, o segundo reclamado providenciou as confissões acima elencadas. Então, logo requer o reconhecimento do vínculo por todo o período, desde 1991 até 2014, com o falecimento do obreiro. Muito bem, reconhecido o vínculo por todo o período, os abonos salariais requeridos são devidos, a incorporação da moradia ofertada também é devida, não foi negado, foi ofertado moradia. Na questão do adicional de periculosidade, o laudo pericial é forte o suficiente nos autos para reconhecer o adicional de periculosidade nos termos do anexo 3 da NR 16. Então, requer a atenção nesse ponto. Quanto às horas extras, foram deferidas as horas extras lançadas na inicial, com exceção do intervalo intrajornada. Pois bem, não restou infirmado o intervalo intrajornada. A testemunha apresentada pelo segundo reclamado, quando questionada em audiência, não soube precisar. Qual era o tempo que fazia? Não soube precisar. Então, nesse sentido, o fundamento do pedido lá foi a súmula 338 do TST. E não foram apresentados jornais. Não ocorreu nenhuma prova do gozo da hora intervalar. Ao contrário, a testemunha provou a existência de folha apartada com mais de 30, 40 funcionários. E, ademais, o Instituto Cultural Newton Paiva tem muito mais de 200 funcionários. Logicamente, deveria ter apresentado todos os cartões de ponto, fato que não aconteceu. O mesmo pensamento está atraindo a questão do pagamento das férias em dobro. Dos danos materiais, danos morais. O pedido foi negado sob a argumentação que não restou provado o dano. Ora, o dano aconteceu exatamente pela morte do obreiro, que, provado nos autos, o atraso salarial, não teve como cuidar de sua saúde. Tanto que foi internado, no mesmo dia que foi internado, veio a falecer, veio a óbito. No tocante ao intervalo interjornada, reconhecida a jornada declarada na inicial, de 7 às 23h30, obviamente que é devido o intervalo interjornada. Então, nesse sentido que se pede provimento para o intervalo intra e interjornada, adicional noturno e hora fixa noturna. Com tais argumentos, se requer provimento para o RO. Quanto aos argumentos do segundo reclamado, em seu recurso, a questão de justiça gratuita já ficou superada, porque certamente, ao vender o primeiro reclamado, o Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira, recebeu quantia de grande expressão. Não merece prosperar a questão arguída pelo segundo reclamado a respeito das horas extras, que sequer apresentou aos autos os cartões de ponto. Muito obrigado, excelência. Concedo agora a palavra à doutora Elisene Carla dos Passos. Boa tarde a todos. Em que pese a proposta de voto seja favorável inicialmente, ao Instituto, vou rebater alguns pontos defendidos pelo meu colega aqui na tribuna. O primeiro diz respeito à revelia. Em que pese não ter havido defesa pela primeira reclamada, não há de se falar em aplicação da revelia, nesse caso, nos termos do 344 do CPC,
como se sabe, tem pluralidade de réus e foi apresentada a defesa pelo segundo réu. Ademais, sendo fatos inverossímeis, ou havendo contradição ou prova constante nos autos, também não há que se falar em aplicação da revelia. E, nesse caso, as provas são todas no sentido de que, em que pese o de cujos ter sido contratado, né, por algum período pelo Instituto, ele sempre prestou serviços residenciais, né, na casa do Dr. Newton Paiva, que era o antigo proprietário da Newton Paiva e também o reitor do Instituto. Não existe prova nos autos, e nenhuma das testemunhas ouvidas, seja arrogo dos recorrentes, seja arrogo da primeira reclamada ou do segundo, todos eles foram unânimes, de sempre ter visto ele prestando serviços nas dependências da residência do senhor Newton. Não teve nenhuma prova de qualquer atividade prestada em favor do Instituto. Quando ele fala do depoimento do senhor Newton, esse não serve de confissão como ele tenta fazer crer. Por quê? Como vai ser de confissão se ele está querendo jogar a culpa para o segundo reclamado, né? Então, isso não é uma confissão, porque, para ele, é interessante se esquivar da responsabilidade e atribuir para o primeiro reclamado, que é o Instituto. Então, não pode valer como uma confissão, porque isso é tese de defesa do segundo reclamado e não uma confissão. Confessar jogando a culpa para o primeiro reclamado, isso não é confissão. Quanto ao depoimento da testemunha ouvida a rogo do Instituto Newton Paiva, a qual declarou que existia folha apartada, não corrobora com a tese recursal dos reclamantes. Pelo contrário, contribui com a matéria de defesa. Por quê? Está patente a questão de que era uma prática do senhor Newton Paiva, ele como proprietário do Instituto e ele como reitor, ele assinar a carteira dos empregados domésticos dele através do Instituto, embora esses nunca tivessem pisado no Instituto. Então, era uma prática dele, ele como dono, ele como reitor, ele fazia. Tanto é que tem prova nos autos que depois da venda do Instituto para o grupo que comprou, todos eles foram demitidos na mesma data. Então, era uma prática dele, uma responsabilidade dele, que não pode ser transferida para o Instituto. Então, eu encerro aqui e peço que os demais acompanhem a proposta do eminente relator. Somente. Doutor Delane? Senhor presidente, o caso aqui é o seguinte, realmente aconteceu a revelia, mas isso não significa que o juiz não vá analisar as provas constantes dos autos. E existem muitas provas, tanto documentais quanto testemunhais. Nesse caso, da unicidade contratual, o grupo econômico, o que se verifica é que a CTPS do Decujos, no caso, né, ela tinha 4 anotações de contratos de trabalho em diferentes períodos, todas elas com o senhor Newton de Paiva Ferreira Filho. Já a prova oral deixou claro aqui, a testemunha Edivaldo Fontoura Rodrigues relatou que, quando começou a trabalhar para o Dr. Newton, em 94, e foi até 2011, o Decujos não deixou de prestar serviço para o Dr. Newton, nunca tendo havido interstício sem prestação de serviços. A testemunha Regina de Oliveira, quando trabalhou na casa da filha do Dr. Newton, sua Elias já trabalhava com o Dr. Newton, o que aconteceu há 19, 20 anos. Então, na realidade, considerando os elementos constantes dos autos, não há evidências aqui palpáveis para se considerar uma unicidade contratual ou grupo econômico, qualquer coisa desse tipo. Então, eu estou mantendo a decisão, que foi muito bem lavrada pelo juiz sentenciante. No mais, considerando que ele era um empregado doméstico, né, não se aplica aqui convenção coletiva, então, vários dos pedidos feitos pelos reclamantes caem por terra, norma coletiva não se aplica, acúmulo de função e, no tocante às horas extras, aí sim eu estou mantendo a decisão
deferindo as horas extras porque havia uma cláusula contratual específica limitando a jornada em 40 horas semanais. Nesse caso, tem que se respeitar a condição mais benéfica. E quanto ao intervalo entre a jornada, não, porque não existe evidência nos autos, prova que justifique o deferimento. Ele tinha liberdade de horários e tudo mais. O adicional de periculosidade da Tavene, aqui, a situação foi considerada como se o reclamante tivesse trabalhado como vigilante, mas ele não era vigilante, ele não trabalhava armado, ele era, na melhor das hipóteses, vigia. Então, não se aplica a ele essa situação e, consequentemente, não há que se falar em adicional de periculosidade. Em linhas gerais, são esses os argumentos e eu mantenho a minha proposta de voto, senhor presidente. Doutor Danilo, como voto? Eu também, como terceiro votante, estou de acordo e assim se proclama o resultado da unanimidade. Senhor presidente, pela ordem, eu vou fazer um requerimento nesse processo. Como o Ministério Público participou ativamente, eu pediria a intimação pessoal pelo PJ e vice-sistema. Isso, então, determina a secretaria da turma que proceda a intimação pessoal do Ministério Público do Trabalho. E assim se proclama o resultado. Preferência seguinte. Processo da sala de sessão, relator, desembargador Milton. Segunda votante, desembargadora Emília. Terceiro votante, juiz convocado Delane. Processo número 77 da pauta, RO 11.898, 75/2016. Está presente Dr. Farid Asraoui, pelo reclamado recorrente, número 77 da pauta. Na condição de relator, conheço os recursos interpostos pelas partes e, no mérito, nego provimento ao recurso do reclamante e dou provimento parcial ao recurso da reclamada para excluir da condenação pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e mantenho o valor da condenação por ainda compatível. E concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Farid. Doutor presidente, coincidentemente, doutor relator, já fica as duas saudações de uma vez só. Doutores magistrados julgadores, doutor representante do Ministério Público, doutora secretária, doutores prezados colegas. Eu me inscrevi para fazer sustentação oral, porque idoso esquece muito, e tinha muito tempo que eu não dava uma lida nesse processo. Mas hoje eu dei uma lida nesse processo e cheguei à conclusão de que eu não tenho nada a acrescentar, de modo que eu vou permanecer como assistente. Há alguma divergência? Não. Então, unanimidade, nós proclamamos o resultado e o senhor está de parabéns. Muito por obrigado. ainda estar incólume como advogado aí na tribuna. Muito obrigado. Processo seguinte. Preferência, advogado fora da região metropolitana de Belo Horizonte, sala de sessão, juiz convocado Delane, relator. Segundo votante, juiz convocado Danilo. Terceiro votante, desembargador Milton. Número 25 da pauta, RO 10.781, 26/2016. Está presente doutor Rodrigo Senese, pela reclamada, ESAB. Número 25 da pauta. Estou pronto, senhor presidente, se quiser, posso? Sim. Estou conhecendo o recurso ordinário, preliminarmente rejeitando a arguição de julgamento extra petita, no mérito dando provimento parcial ao apelo, para que seja aplicado o adicional de periculosidade ou insalubridade que for mais vantajoso financeiramente a reclamante a se apurar mês a mês em liquidação. Estou mantendo inalterado o valor da condenação porque ainda é compatível. Eu consulto a doutora Emília, aqui
uma questão de sobrestamento por acumulação de adicionais? Isso já foi decidido? Presidente, eu inseri essa manifestação. Isso já está superado? Já está superado pelo seguinte, que era a nossa IUJ... Não, então tá, é só para prosseguir. Tá, isso. Perfeito. Então, concedo a palavra ao eminente advogado, Dr. Rodrigo Senesi, para sua sustentação. Muito obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos, nobres desembargadores, componentes da turma, aos nobres colegas aqui presentes. Agradeço a palavra. Pretendo ser breve. Minha ideia é, primeiro, rebater a questão do julgamento extra petita. Entendeu a reclamada, com toda a vênia, ao voto proferido do relator, no sentido de que o juízo ACO proferiu julgamento e deferimento de questão além daquilo que foi pedido. E me refiro especificamente aos minutos residuais que foram deferidos e fazendo vênia para citar os pedidos expressamente feitos na petição inicial, de letras A, B e C. O A faz referência à periculosidade e insalubridade, o B faz referência às horas extras, aquelas consideradas excedentes à 8ª diária e 44ª semanal, pela ausência de autorização de que trata o artigo 60 da CLT. Esse é o pedido expresso, leio abrindo aspas. E o pedido C, referente a 15 minutos por dia, pelo desrespeito às determinações contidas no artigo 384 da CLT. Em nenhum momento é citado um pedido expresso acerca de minutos residuais, ou minutos que antecedem, ou minutos após a jornada. E mesmo assim o juiz ACO acabou por deferir esse pedido. Obviamente que, por não se tratar de pedido expresso da petição inicial, essa questão sequer foi enfrentada de forma abrangente na contestação, uma vez que o Estado não foi provocado a se falar nesse ponto. E não há que se falar que aquele pedido de horas extras, por desqualificação do artigo 60 da CLT, traz com ele os minutos residuais que foram deferidos. E ainda que assim não fosse, entende a ré que foi extra petita e a questão já fica esclarecida, rebatendo o mérito com o depoimento da própria autora, cito entre aspas, audiência de instrução, depoimento pessoal, que nunca foi dito ser proibido trocar de uniforme em casa. Na mesma linha, a testemunha, que a reclamante trocava o uniforme na reclamada, mas não havia regra na reclamada. E, por fim, a própria reclamante, e agora recorrida, reconhece que os horários trabalhados estavam registrados nos cartões de ponto. Então, entende a ré que, seja pelo julgamento extra petita, ou seja, não há qualquer pedido no processo, um pedido de horas extras específicos acerca de descumprimento do artigo 60, o qual, inclusive, foi indeferido. Não traz com ele, não abarca com ele, esse pedido de horas extras referentes a minutos além da jornada. E, por fim, em relação à periculosidade, é importante ressaltar alguns pontos fáticos que o laudo pericial, ao nosso ver, que tornam o laudo pericial de alguma forma inconclusivo e perde um pouco a sua força probatória. Isso é depoimento pessoal da autora, ao qual, mais uma vez, cito entre aspas, que o depósito de gás ficava do lado de fora. E, mais uma vez, citando também o depoimento, que a troca de gás era feita por empresa externa, a White Martins, que há uma equipe pré-determinada e treinada para a troca de gás internamente, não fazendo a reclamante parte da equipe. Esse foi o depoimento da testemunha da reclamada. Ou seja, a reclamante não acompanhava o abastecimento de gás. Obviamente que você trabalha próximo à empresa, muito embora seja uma planta grande, em algum momento você pode ficar próximo, mas é o acompanhamento, é a exposição constante que te dá o direito. Caso contrário, nós correríamos um risco de todos os empregados, de todas as empresas, em algum momento, passar próximo de um tanque ou de alguma situação de abastecimento. A situação fática não pode ser negligenciada. O perito, ele faz as suas análises de acordo com aquilo que ele enxerga naquele momento, mas não é o momento da reclamante. O fato trazido pela própria reclamante ou da audiência, no caso específico, ao nosso ver e com a devida vênia de entendimento contrário, afasta o direito a essa periculosidade deferida. É o que temos a sustentar, doutos desembargadores. Doutor Delane? Senhor presidente, aqui nós sabemos que o processo de trabalho prima pela informalidade. É claro que existem limites para isso,
E eu acredito que o autor, nesse caso, não ultrapassou esses limites, porque, na realidade, ele fez pedido de horas extras. O pedido foi realmente um pouco inespecífico, mas, na causa de pedir, ele deixou isso muito claro, que ele estava se referindo também aos minutos residuais. Ele, assim, disse na causa de pedir, ingressava nas dependências da empresa por volta das 7 horas para uniformização. E, ao final do expediente, deixava as dependências da empresa por volta das 19, 19h30, com realização diária de jornada extraordinária e após a troca de uniforme e higienização de segunda a sexta, etc. Então, assim, ele, na realidade, fez menção e ele pretendeu esse período também. Então, eu acho que, aí, no caso, a empresa poderia muito bem ter, até pelo princípio da eventualidade, se defendido contra isso. Então, não vejo, sinceramente, julgamento extra petita nesse caso e concordo com o meritíssimo juiz que prolatou a sentença. Em relação à questão da periculosidade, eu acho que o perito fez um laudo muito bem fundamentado e não é questão técnica, foi bem fundamentado, então não há razão para modificar a conclusão, estou mantendo a decisão e essa é a minha proposta de voto. Com voto, doutor Danilo? Acompanho, senhor. Eu também acompanho e, assim, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Perfeito. Boa tarde. Doutor Rodrigo, tem outro, número 21, na mesma sala de sessão. Número 21, RO 10.669, 54, 2016. Doutor Rodrigo está presente pela reclamada. Com voto, doutor Delany? Senhor presidente, estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela ISAB, Indústria e Comércio Limitada, no mérito, dando provimento parcial ao apelo para 1. Excluir da condenação o pagamento de gratificação no valor equivalente a 4 salários do autor. 2. Determinar a aplicação do IPCA-E como índice de atualização dos débitos trabalhistas apenas a partir de 25/3/2015, mantida a incidência da TR para o período anterior, mantidos os valores arbitrados da condenação e as custas processuais por compatíveis. Concedo a palavra ao doutor Rodrigo. Vossa Excelência, se os demais acompanharem, acredito que não há necessidade de sustentação. A divergência? De acordo, senhor. Eu também voto, estou de acordo, proclamo o resultado da unanimidade. Boa Perfeito. tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Seguinte. Sala de sessão, relator, desembargador Milton. Segunda votante, desembargadora Emília. Terceiro votante, juiz convocado Delany. Número 51 da pauta, AP 11.234, 35, 2013. Está presente doutora Luciana Silva em causa própria. Número 51 da pauta. Como relator, conheço o agravo de petição interposto pelo segundo executado e, no mérito, nego-lhe provimento, fixando custas de execução no valor de R$ 44,26 pelo agravante. E concedo à eminente advogada, doutora Luciana, a palavra para a sua sustentação. Muito obrigada mais uma vez. É um prazer, mais uma vez, estar aqui perante meu professor da graduação, professor do mestrado, professor Milton Tibau. Com relação ao processo, o agravo é um segundo agravo de petição. Essa matéria já foi analisada, inclusive, pelo doutor, pelo excelentíssimo, que, no momento, reconheceu em tese a nulidade da citação. Ou seja, numa votação anterior, o excelentíssimo Milton já reconheceu a nulidade da citação, só que, no entanto, devolveu a matéria para ser analisada na primeira instância, provavelmente para não haver supressão de instâncias. Na votação, na sentença, a juíza de primeira instância simplesmente reconheceu que não haveria nulidade de citação e não trouxe nenhum argumento para afastar a decisão do excelentíssimo desembargador, isso é o hábito, professor Milton.
Então, não houve fundamentação nenhuma. A meu ver, essa nova decisão, ela seria uma inversão de instâncias. Porque, se o próprio tribunal já havia decidido, em tese, que há a nulidade da citação, que já foi reconhecida, que eu até trouxe eu trouxe a emenda aí, né, desse mesmo processo, não é de um outro processo, e depois voltar para a primeira instância e a juíza não reconhecer, não trazendo fundamentação alguma. Não houve, pode perceber que na sentença não houve qualquer citação. E o que acontece? A citação ela foi feita no endereço da sócia, mas não houve qualquer indicação que a empresa estaria lá. Ou seja, chegou uma citação no nome da empresa, a citação foi feita pelos Correios, num prédio comercial, onde há diversas salas, diversas lojas, foi recebida por uma pessoa estranha, e que, inclusive, teve o processo, a sentença final, e, quando da intimação da sentença, a sentença voltou e, procurando-se a empresa Antunes e França, ela foi reconhecida como desconhecida. E o processo continuou ocorrendo sem que houvesse conhecimento das partes. Inclusive, né, porque a sócia que está no endereço, ela nem seria responsável legal. Eu sei que existe a pessoalidade, não importa quem teria que ser citado. Só que o responsável, o processo ele foi distribuído no dia 8 de agosto de 2013, e o sócio responsável pela empresa, que tem 99% e que seria quem teria que responder, foi preso no Mato Grosso do Sul em 31 de julho de 2013, ou seja, 7 dias antes, né? E ficou preso até o início desse ano. O do ano passado, me desculpe, que foi ele que interpôs, que aí é que ele veio a ter ciência desse processo, porque ele estava em Três Lagoas, todo o processo correu à revelia, e realmente reconhecer que houve citação nesse processo é reconhecer que qualquer pessoa, um transeunte que estiver passando nesse local e for citado, já valida a citação. Não há, assim, a menor condição de reconhecer. E o que me estranha é que, realmente, o senhor já reconheceu, em tese, a nulidade, quando foi apreciado uma segunda vez, mas devolveu para a primeira instância, para que a primeira instância analisasse, trouxesse, né, a impugnação da outra parte, que, na verdade, não trouxe dado novo nenhum, mas absolutamente nada. E, inclusive, existe uma decisão do ano passado, que ela é mais notória, porque foi contra a Rede Globo, reconhecendo a nulidade da citação trabalhista da mesma forma desse processo, que a citação foi feita num outro endereço, com a pessoa, e, na verdade, nesse caso, ainda existia atividade naquele endereço. No caso aqui, em momento nenhum, eu deixo de reconhecer que eu, pessoa física, tenho atividades no endereço onde foi enviado, mas, em momento algum, foi indicado a citação a mim. E Antunes e França lá é uma pessoa jurídica completamente estranha. Isso foi recebido pela faxineira do prédio. Isso não foi encaminhado para ninguém. Então, realmente, é forçoso reconhecer que houve a citação. Eu gostaria que houvesse uma melhor análise, né? Inclusive com base no voto anterior, que já reconheceu essa nulidade, para reconhecer a nulidade da citação. Muito obrigada. Eu vou retirar o processo de pauta para examinar melhor mesmo essa questão, porque todos nós sabemos da fragilidade do sistema de citação no processo de trabalho, e, em se tratando de execução, isso tem uma repercussão maior, porque o embargo do devedor tem um caráter de querela nullitatis insanabilis. E a questão está muito complicada mesmo, eu vou examinar melhor. Uhum. Então, será reincluído em pauta e a senhora será intimada. Tá ok. Muito obrigada.
Eu vou solicitar aos senhores advogados, advogadas e demais presentes que se retirem em um momento, porque nós temos alguns processos de segredo de justiça. Essa concessão de segredo de justiça em qualquer coisa dá nisso. Qualquer coisinha é segredo de justiça. O jeito gripou, espirrou, segredo de justiça. A distância. Tem duas sustentações. São duas presenciais e uma distância. Está pautado. Não, né? primeiro vai ser esse. Depois tem dois, né? Um do Dr. Milton e um do Dr. Delano.